Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre espaços públicos, memória, preservação de patrimônio, né? Esse assunto está lá na página 28, 30 do livro de história de vocês. O texto base está lá, tá bom? Para falar disso, para falar sobre... A gente já estudou espaço público, a gente já estudou o que é um espaço privado. Eu já mostrei para vocês na aula, a gente já comentou sobre marcos históricos, né? E a gente vai falar agora sobre patrimônios, né? Culturais, patrimônios materiais também, né? Patrimônios artísticos. O que é isso, gente? Patrimônio. Patrimônio, quando alguém fala de patrimônio, a gente está falando de algo que a gente possui, de muito valor, e que foi deixado, né, para nós. Ou seja por um antepassado nosso, quando eu falo se seu pai deixou uma roça para você, seu patrimônio foi aquela roça deixada para seu pai, né? Pode ser que a gente não está falando aqui de uma roça que seu pai deixou, de um carro, tudo isso é patrimônio. Mas a gente está falando de patrimônios públicos, né? Como uma praça, uma igreja, um teatro, uma dança também, um patrimônio cultural, que foi deixada pelos nossos antepassados como uma forma de expressão da cultura, como uma forma de mostrar também a história de como foi que nós viemos parar aqui, de como foi que tudo isso começou. Então, falando da Bahia, né, alguns patrimônios da Bahia, a gente vai passar aqui, né, tem uma bem famosa, a Igreja do Bonfim. Todos os anos o pessoal faz uma lavagem na Igreja do Bonfim e vão lá pendurar essas fitinhas, que é algo já cultural. Essa igreja é antiguíssima. Imagine se a gente não preserva, por exemplo, essa igreja. Deixa-se de ser contada uma história, né? E aí a gente tem, por exemplo, a capoeira, que é uma manifestação cultural também considerada um patrimônio da Bahia, né? E do Brasil, claro. A gente tem o acarajé, que é uma comida, você vê que é um patrimônio também, uma comida de raiz africana, né, que nós somos descendentes, e já aí gerações e gerações seguindo a cultura do povo baiano, e se tornou um patrimônio material também, o acarajé. As rodas de samba que tem, né, que o pessoal faz, né, as sambas nas casas, o pessoal tem muito isso de fazer, que é também uma expressão da cultura africana, né, que a Bahia tem uma raiz enorme, né, devido ao passado, né, do Brasil. Isso aqui são só alguns. E na nossa comunidade? Você pode citar, tem um monte, tem uma igreja, tem uma praça, tem uma história. Então, nosso dever é cuidar do patrimônio, né, desses espaços, dessas praças, dessas igrejas, desses lugares históricos, ter o maior cuidado e não só isso, ensinar para as pessoas o que significa aquele espaço. Aqui mesmo em Bela Vista, nós tínhamos a primeira casa do morador daqui de Bela Vista. E essa casa, infelizmente, foi derrubada. Destruiu-se um patrimônio da comunidade, histórico da comunidade. Poderia ser preservado, ser cuidado, para contar a história para as próximas gerações que não viram essa casa, como vocês não viram. Eu vou abrir aqui no meu Facebook, eu fiz uma viagem para uma cidade. E eu amei essa cidade porque nessa cidade eles preservam demais todos os patrimônios históricos, tá? Eu vou abrir aqui, eu conheci a cidade de Olinda, que fica lá em Pernambuco. E aqui, gente, vocês podem ver, ó, eu vou abrir algumas fotos, vocês vão ver como, né? Lá tem igrejas antiguíssimas, tem faculdade. Isso aqui é uma faculdade, uma das primeiras faculdades do Brasil, né? Aí uma igreja também que tem muitas coisas de ouro dentro. E tudo isso aqui são patrimônios dessa cidade, ó, como ela é antiga, tá vendo? Imagine se o pessoal destrói, não ia ter esses altares ainda de ouro, de madeira, um monte de coisa que a gente pôde presenciar
nessa igreja. Ó, que o lugar onde a pessoa faz as leituras, por exemplo. Como é antigo, como era. Então a gente pode estudar o passado a partir dessas pinturas antigas, né? De como as coisas eram. Então aqui tem inúmeras. Isso aqui tem uma casa também, que é um patrimônio cultural, uma casa de bonecos lá também, que a gente pode ver a cultura daquela região, como é, né? Tem quadros, fala sobre a dança deles, mostra a cultura deles, né? Isso a gente pôde perceber. É uma cidade que eu aprendi muito com eles. Eles têm um festival, isso é mais uma igreja que a gente foi visitar. E lá eles têm muitas igrejas antigas, viu? Eu vou passando aqui as fotos só para vocês conhecerem, né? Isso aqui é um monastério, era uma faculdade também, a faculdade mais antiga lá do Recife, de Pernambuco, na verdade, que eles estudavam advogados aqui, várias pessoas. Aqui é a cidade que a gente visitou, né? A cidade já tem muito tempo que fiz essa viagem, então tem muitos lugares, assim, muitos patrimônios históricos, viu? Vão perdoando as fotos, mas eu estou passando aqui para mostrar a vocês. Aqui mais uma casa de artesanato que mostram as obras, né? Isso aqui são repentistas, né? Pessoas que cantam repentes, eles ficam nesses lugares e demonstrando a cultura deles, fazendo os versos deles. Eu achei muito legal. E lá tem muitas fotos antigas, né? São diversos patrimônios que a gente aprendeu bastante lá nesse local. Então, assim, você tira por uma mesa dessa, como ela foi feita, né? Você tira por um quadro, você tira por uma pintura, um monumento, né? Você pode ver que tudo isso, ó, ela como fica no meio da cidade, tudo isso é referência do passado desse lugar, é um patrimônio dessa cidade. Então tem outro lugar, por exemplo, que eu vou tentar abrir aqui, que mostra, cadê o álbum? Ele mostra, gente, ele mostra sobre a cultura do Nordeste, certo? Eu vou abrir aqui para vocês verem. Fala sobre o sertão, fala sobre como era difícil a vida no sertão, né? Fala sobre Luiz Gonzaga, que é um cantor referência para a nossa cultura nordestina. Então, eu quero que vocês, com isso, entendam. E o patrimônio histórico, né, existe o patrimônio cultural, eu me refiro a danças, eu me refiro a comidas. Esse é o museu que eu estava falando para vocês, né, o Museu Luiz Gonzaga, que também fica lá em Pernambuco, em Recife. Então aqui vocês vão ver um pouco mais sobre a história do homem nordestino, né? A gente vai ter aqui várias imagens de várias pessoas, como era sofrida também, né, a vida do nordestino, muita seca, né? Esse riacho que tem no meio desse museu, esse riacho que demonstra o Rio São Francisco, que é um rio importantíssimo para a região da gente. E lá eles fizeram uma réplica de uma casa de barro, uma casinha como era feita aqui, a lamparina. Tem vários objetos, baús antigos, ferro de passar. Então tem vários objetos para lembrar de como era a vida nesse tempo, né? Essa cristaleira, escadas, vassouras, né? Então é isso que esses lugares, o pote, né? O pessoal botava água aí dentro, não existia os filtros, né? Era água no pote, né? Não sei se vocês ainda têm alguma avó, algum avô que tem algo assim. Então, o importante de você preservar o patrimônio histórico é que você pode lembrar e aprender sobre isso. E saber como a vida melhorou, como as pessoas, a cultura daquele lugar também é preservada, né? Então, o fogão de lenha, o pilão, o moedor de milho, que até hoje a gente tem, né? E aí vocês têm vários exemplos esses artigos históricos. Eu sou apaixonado por história, eu gosto muito. Então essa cidade, para mim, eu fiquei muito apaixonado por essa cidade, porque, né, eu pude aprender muito sobre a história do Nordeste. Aí tem os carontes, né, que o pessoal chama aqui, minha avó chama de caronte, que o pessoal buscava água nisso aí, botava essa cera no jeguinho e ia buscar água. E aí tem os coros, né, que dos vaqueiros, que aqui no Nordeste é muito forte ainda, né, a cultura da vaquejada.
instrumentos que eram usados nas casas antigamente. Então assim, é muito rica a história do nordestino. Vocês podem ver brinquedos antigos. Ó, como eram os brinquedos, não existia celular, né? Computadores, tablets, brinquedinhos antigos. E algumas imagens, como eles contavam a história. E o nosso forró, que é um patrimônio, né, cultural. Nosso forró, a nossa dança, tipicamente nordestina. Olha esse rádio, que rádio antigo, né? Como era e como evoluiu a tecnologia e os equipamentos de hoje. Isso aí é uma roupa de um cangaceiro, né? Não sei se vocês já ouviram a história de Lampião. A roupa do cangaceiro, era um grupo armado que vivia aqui no Nordeste. E aí, vários coros, né, que o Luiz Gonzaga usava para representar o povo nordestino. Aí aqui nós já estamos em um outro local. Tudo isso para demonstrar o que é um patrimônio histórico-cultural, que conta a história. Aqui é um museu ferroviário que tem lá também em Recife. Nesse museu eles vão falar, né, sobre como, né, as pessoas lá atrás, na antiguidade, tinha o quê? Não era carro, dificilmente a pessoa tinha um carro. Tanto a carga como as pessoas eram transportadas pelos trens. E aí tem alguns trens antigos, né? Tá até minha família aí, né, posando para foto. E aí tá aí eu também todo suado. Alguns trens, né? Como esse aí, no caso o nordestino, ele se movia muito por trens, né? As linhas ferroviárias. E aí tem, né? Lamparinas, que eram usadas também para poder enxergar no escuro, as lanternas, relógios antigos. Isso aí, gente, é muito importante. Eu acho muito interessante assim, meu modo de ver de como as pessoas têm que preservar a história. Uma foto como essa, mesmo que você não conheça ninguém que está aí, você sabe que eles estão construindo, né, uma ferrovia, mostrando como foi importante essa ferrovia para o transporte das pessoas. E a gente aprende com o passado. Olha, você tem um celular, né? Olha o telefone como era, enorme. Então é assim, ó, vários telefones antigos. Isso aqui é um telégrafo, que o pessoal não usava o WhatsApp. Esse aí era o WhatsApp da época, né? O telégrafo, eles clicavam e mandavam mensagens para as pessoas através dessas linhas aí, tá? Então, imagine como a gente evoluiu. E aí tem, né, os telefones antigos, vários telefones, diferentes formas, peças, cristaleiras, porcelanas. Até os bancos contam história, gente. Até os bancos que tem nesse lugar, né, eles contam história. Relógios, é muito bacana. Malas. Então, assim, um dia que vocês tiverem oportunidade, vão em um lugar perto de vocês que tenha um museu, algo assim, que conte a história do lugar de vocês, tá? E para finalizar, né, nessa aula sobre patrimônios históricos, a memória, né, eu queria que vocês fossem no livro de história de vocês e respondessem. A atividade tem na página 29, só a letra A e B, na página 31, o terceiro, o quarto e o quinto. Tem uns textos base aí, sempre ao lado, viu, gente? E a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula eu vou estar voltando, continuando com esse assunto, né, só que de uma forma diferente. E eu vou estar aqui passando para vocês, né, mais exemplos de patrimônios, de objetos que contam a história. Eles podem ser tanto escritos, como podem ser monumentos, né, estruturas como casas, igrejas, praças. Podem ser comidas, podem ser qualquer forma de expressão, né, cultural que conte, né, algo de importante para aquele lugar, algo histórico para aquele lugar. E aqui nós temos já mais livros, né, livros antigos, e como esses livros eram escritos, o que é que esses livros tentam trazer, né, de mensagem. Ser um elevador. E a gente vai finalizando nossa aula por aqui. Um cofre, né, esse cofre gigante, imagine, ainda tem um cofrinho lá dentro. Valeu, pessoal, um abraço para vocês, espero que tenham gostado dessa aula de hoje e até o nosso próximo vídeo.